Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe o seu like, faça a sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. Orlando fizeram questão de descer aqui só para cultuar com a gente hoje. Que Deus abençoe vocês muito. Eu queria que vocês aplaudissem Jesus pela vida deles. Shalom, povo de Deus, amém, que honra estar com vocês. O pastor Carlos Maia, a pastora Andréla são amigos de muitos anos, e eu estou feliz de estar pela primeira vez na América com a minha família, né? A pastora Nani e o Pedro, nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês também. Nós estávamos realmente ali em Orlando, e eu falei, pastorzão, eu vou descer lá para estar contigo no culto. E estar com vocês é uma dádiva, é uma honra, é um cumprimento de promessa. Eu tenho certeza que isso é profético. E eu quero deixar uma palavra com vocês, amém? Então, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, segundo Evangelho do Novo Testamento, capítulo 10. E o versículo é o 46. Eu quero falar algo bem prático, rápido, sucinto. Até porque eu sei que nós estamos vivendo um tema que são os milagres de Jesus. E não existe um tema melhor do que falar do que dos milagres de Jesus. E eu quero falar com vocês sobre um desses tais milagres de Jesus, há poucos minutos de ouvir a palavra que o Senhor vai trazer essa noite aqui, que diz assim: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Essa é uma daquelas palavras que nós conhecemos. Eu desde criancinha já ouvia falar do tal Bartimeu, o filho de Timeu. Mas o que me chama a atenção a respeito disso, dessa cena, desse episódio, além do grande milagre de Jesus, vai a persistência de alguém que ouviu falar de Jesus. Até se sabe ao ler que Jesus não o curou quando Jesus entra na cidade. Jesus o cura quando Jesus sai da cidade. Eu, meditando nessa palavra, eu comecei a perguntar: por que Jesus já não chegou sendo ele onisciente, portador de toda a ciência, de fato, e de certo ele saberia, ou sabia, de que ali naquela cidade tinha um cego. Mas não, Jesus ele faz tudo o que tem que fazer, e agora na sua despedida, Jesus ouve alguém que está clamando. Então isso me chama a atenção, porque enquanto Jesus está na cidade, eu creio que, pastor Carlos Maia, que ele estava ouvindo a respeito dos feitos de Jesus nos vilarejos, nas cidades adjacentes, ele ouvindo falar do que Jesus fazia. Sabe o que ele ouvia falar? Que Jesus curou, que Jesus fez o coxo voltar a andar. Ele começou a escutar que Jesus era capaz de fazer coisas que o homem na terra jamais faria. E isso acendeu uma chama, uma fresta de esperança no coração dele. Em algum momento ele percebe que vem uma multidão, e de certo ele começa a entender: Jesus não caminha sozinho. Ele sempre, aonde passa, ele deixa uma multidão o acompanha. Até porque no primeiro ano de Jesus era o ano dos sinais, era o ano dos milagres, e todos queriam segui-lo para onde quer que ele fosse. E então, quando Jesus está decidido a deixar aquele lugar, e quando ele está saindo, ele passa por ali. E sabe o que é o por ali? É o lugar certo. Sabe o que é o por ali? É exatamente o destino certo. É onde a palavra reverbera, é onde mora o poder dos milagres, é onde mora a posição certa, é onde Jesus quer que nós estejamos. Porque na verdade as nossas ânsias não estavam na entrada, o milagre estava na saída. E aí mora também uma coisa chamada das nossas ansiedades, as nossas crises existenciais. Quantas vezes a gente para, se ajoelha, chora e começa a meditar e pensar: por que Jesus não fez ainda? Se eu já tenho escutado a respeito dele,
Ele já entrou, ele já curou ali, ele já fez acolá, o outro já testificou, o outro já testemunhou. Eu já ouvi falar muito dele, mas ele não fez nada comigo ainda. É como se Jesus estivesse dizendo: fica no caminho, fica na posição, fica no lugar certo. Vai chegar a tua hora, vai chegar o teu tempo. Eu estou passando aí. Coisa maravilhosa é estar na posição, posicionado no lugar onde Jesus te coloca. Sabe, queridos, nós temos dentro do nosso DNA a habilidade de fugir de propósitos. Por conta de crises e por conta de circunstâncias, nós somos tendenciosos a desistir. Quem de nós um dia não pensou em desistir, em largar tudo? Quem de nós um dia não olhou para o céu e disse: e aí, não vai acontecer nada? Quem um dia não pensou, be or not to be, that is the question. Quem um dia não pensou que Deus não existia, que os milagres não acontecem, que tudo isso é uma fábula, é uma conversa de carochinha? Pois bem, isso é humano, isso faz parte daquilo que é no nosso DNA, nas nossas células, mas tem algo que é sobrenatural, que é a fé. O autor e escritor aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que não vejo, mas a prova daquilo que eu espero. Eu não vejo, mas eu sei que eu estou ouvindo um barulho. Eu posso esperar, eu posso confiar, eu posso acreditar. Por quê? Porque se Ele fez ali, se Ele fez lá, se Ele fez com ela, se Ele fez com ele, se eles conseguiram, se eles venceram, eu também vencerei. Sabe o que está escrito na galeria dos heróis da fé? Que pela fé eles venceram. Essa é a palavra que eu vim deixar essa noite aqui. Que pela fé você vai vencer. Que pela fé você vai atingir, você vai alcançar. Continua posicionado, continue acreditando, porque além dos porquê que nós carregamos, das interrogativas, das prerrogativas que nós carregamos, sintetizados na nossa alma, existe algo. E o que é isso? É a vontade de Deus. E sabe o que é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Sabe o que habita na vontade de Deus? Os milagres. Sabe o que habita na vontade de Deus? Esse tempo de Deus. E no tempo de Deus as coisas acontecem. No tempo de Deus as coisas vão acontecer, pastor Carlos Maia. No tempo de Deus as coisas vão acontecer, pastor Andréla. Porque é no tempo de Deus. Lá vem Jesus saindo da cidade, e ele começa a escutar. Outra coisa que me chama a atenção é que nós nunca perdamos a audição dos movimentos de Cristo na nossa vida. Porque a crise e as circunstâncias, até as cegueiras que nós carregamos, nos fazem fechar a alma, fechar o espírito, fechar o coração, fechar para a esperança. E aí então, nesse exato momento que mora o perigo de deixar de ouvir, sendo que a fé vem pelo ouvir. O salmista dizia: a tua palavra, Senhor. Então não permita que as crises humanas te afastem de ouvir a voz divina. Porque o céu determina e a terra reage. Deus ordena e a terra dá. E quando Jesus vem passando, ele começa: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é no clamor do íntimo da alma de um cego que foi capaz de habitar o poder de um grande milagre. As suas necessidades, mas os nunca vão impressionar Deus, mas o seu clamor, mas a sua ação
mas o seu comportamento. Nesse dia ele não se comportou como mendigo. Nesse dia ele não se comportou como cego. Nesse dia ele se comportou com alguém que tem fé. Nesse dia ele disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. E alguém que não entende os processos que você está vivendo, alguém que não entenda os processos que Bartimeu está vivendo, certamente vai dizer: shut up, pare, ele não pode te ouvir. E ele vai dizer: sai da frente, eu não vejo, mas eu sinto. Estou prostrado, mas ainda consigo ouvi-lo. Ainda que a terra se abra, ainda que as crises se avancem, ainda que os ventos balancem as minhas estruturas humanas, os meus ouvidos estão aparelhados à voz do Senhor. E é naquele momento de decisão entre parar e continuar que os céus entram em movimento. Eu paro ou eu continuo? E enquanto a terra está dizendo pare, há algo maior dentro dele. Enquanto as coisas humanas e subhumanas estão dizendo pare, e o repreendem para que ele pare, algo dentro dele está dizendo continua. Você já foi fervoroso na hora de pedir esmola? Você não se calou no dia de receber moedas? Use a mesma força, a mesma intencionalidade para clamar a Ele. E foi nesse exato momento que Jesus para a multidão. E Jesus disse: mande-o vir. E aqui habita o último estágio. Quando Jesus chama o cego. Porque a primeira ação que ele tem, o primeiro comportamento que ele tem, é abrir mão de tudo que ele tinha. E o que é que tudo? Qual é o tudo que ele tinha? Uma capa. Era a única coisa que ele não podia deixar, porque sem essa capa ele não poderia entrar na cidade. Sem essa capa ele não tinha autonomia para pedir esmola. Sem essa capa ele não se cobria do frio. Sem essa capa ele não se protegia do sol. Sem essa capa ele não tinha onde recolher as suas esmolas. E quando Jesus manda o chamar, a primeira coisa que ele faz: porque você não pode estar total em Jesus com alguma coisa que ainda pertence à sua antiga identidade. Lembra de Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque no teu futuro não cabe as coisas que pertenciam ao teu passado. No lugar que Jesus vai te levar não pertencem as coisas que você ainda carrega lá de trás. Para o lugar onde Jesus vai te colocar tem coisas que não vai caber mais lá. Então a primeira ordem para você essa noite é: começa a deixar as capas, começa a deixar mão daquilo que te tornava mendigo. Porque no encontro com Jesus você não vai mais ser mendigo, você não vai mais depender das coisas da terra. No lugar onde Jesus vai te levar, não entra a capa, não entra a sandália, não entra a tua velha identidade, não. Porque lá já habita o teu novo, a tua nova performance, o teu novo ser, o teu novo eu, a tua nova identidade em Jesus. Lá só entra o seu milagre, lá só vai entrar seu testemunho, lá só vai entrar a sua fé. E Jesus, quando chama, Jesus diz para ele:
tende bom ânimo. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Tem coisas na vida que você não vai vencer pela tua capacidade. Tem portas que você não vai conseguir abrir pelo seu currículo. Tem portas que você jamais vai conseguir acessar pelo que você tem. Existem portas que é só Jesus que abre. E naquele momento, Jesus o curou. E ele tornou a ver. Você vai voltar a ver esperança onde não tem. Você vai voltar a ter vida onde não tem mais. Você vai voltar a ter reconstrução nos muros que foram caídos. Você vai voltar a provar daquilo que você pensou que jamais voltaria a conquistar. Você vai voltar a tocar naquilo que você jamais pensaria que voltasse a existir. Porque agora Jesus vai tirar as escamas dos teus olhos e você vai ver o que jamais via. Vai tocar no que jamais tocaria. Vai pisar onde jamais pisaria. Vai acessar o que jamais acessaria. Vai chegar onde jamais chegaria. Porque não é por você, é apesar de você. Se você recebe isso, diga graças a Deus. Eu gostaria que você, por gentileza, com a licença do pastor, ficasse de pé. Eu gostaria de pedir à pastora Dani fazer esse louvor. Eu sinto algo dos céus aqui no meu coração. A você que está assistindo aqui do Brasil, de São Paulo, ou até aqui também da América, entenda isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não precisa ver para tocar. Não precisa estar acessível para você acreditar. Você só precisa continuar ouvindo, clamando e perseverando. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Você pode declarar isso? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Você pode erguer as suas mãos. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Diga isso com o seu coração. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo.
sua mão assim, querido, vai. Declara. Não vou roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, Você pode dizer isso? Se eu estou guardado, eu profetizo que o Senhor vai incomodar os moradores dessa cidade. Eu profetizo que o Senhor fará coisas grandes acontecer neste lugar. Eu profetizo que essa casa ficará pequena. Eu profetizo que o Senhor fará essa semente germinar e crescer. Eu profetizo que as portas se abrirão. Eu profetizo que os milagres acontecerão. Eu profetizo que há esperança para um novo futuro. A árvore ainda que for cortada, ainda há esperança para ela. Ao cheiro das águas voltará a brotar. Pastora Andrela, por favor, vem cá. Pastor Carlos Maia, eu preciso, eu tenho 1 minuto. Estenda as suas mãos para cá. As mãos assim, um para o outro, das mãos. Eu profetizo que o Senhor fará a sua semente germinar e frutificar. Eu profetizo que dentro de algum tempo o Senhor vos fará multiplicar. O Senhor colocará filhos em vosso ventre. O Senhor fará vos provar. Eu profetizo a placenta estourando. Eu profetizo uma bolha estourando. Eu profetizo os céus entrando em ação sobre vocês. Profetizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sonhos serão realizados. Sonhos serão alcançados. Sonhos serão atingidos. Os céus celebrarão a vitória de vocês. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Obrigado. 1 minuto e 30 é o suficiente para dizer para esse moço aqui: tira a ansiedade do teu coração e confia na promessa que Deus já te fez. Tu provará de coisas grandes e viverá coisas grandes. Continue na posição, porque se não for na chegada, um dia desses, nem que seja na saída, o céu se abrirá e te mostrará que tudo que fazemos para o Senhor não é em vão. A recompensa para toda boa obra permaneça, assim diz o Senhor. Pastor Carlos Maia. Obrigado, gente.